Muito bem, abramos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 1 a 6, faremos a leitura nessa manhã. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens. Neste último livro do Novo Testamento, o livro da Revelação, Apocalipse de Jesus Cristo. E hoje nós estamos na quinta igreja. Hoje nós vamos expor a respeito da igreja de Sardes. Mais uma carta tão preciosa a esta igreja. Depois faltam só mais duas. E aí nós encerramos mais uma série. Eu já estou pensando na próxima série, mas eu acho que eu não vou dizer agora. Deixar para a última. Tá? Deixar para a última. Essa semana... queridos, vamos fazer a leitura dos versos 1 a 6, então, em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esse é um dia por excelência, queridos, para a exposição, para a meditação da palavra de Deus, da Escritura. Todos os dias nós devemos meditar, todos os dias nós devemos nos devotar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Podemos também, mas o dia por excelência é o domingo. É o dia que não foi feito um concílio no Novo Testamento para definir a partir de hoje é o domingo, mas foi algo natural que a igreja começou a dedicar, a guardar esse dia, entendendo que o sábado apontava para o descanso que Deus haveria de dar ao seu povo. E esse descanso se cumpriu na pessoa de Cristo, em Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. E Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã. Esse é o dia do Senhor, que o apóstolo João inicia dizendo no capítulo 1, eu estava lá no dia do Senhor, no Kyriakos, quando então eu me achei em espírito na presença do Senhor Deus. Então é isso que nós damos ênfase nesse dia, na exposição, na centralidade da Escritura Sagrada. Talvez você já tenha se perguntado isso, mas eu vou repetir. Como Deus me vê? Como é que Deus me vê? Como eu estou na presença do Senhor Deus? É muito bom isso, fazermos isso. É muito bom esses devocionais, essas reflexões. Eu aconselho a igreja a fazer isso. Tirar tempo, tirar momentos do seu dia, para que o dia não corra por 24 horas e ele passe como nós nem vemos passar às vezes, não é verdade? Mas tire momentos para isso. Medite na palavra de Deus, extraia a verdade do texto e pergunte-se a si mesmo, o que é que esse texto ele pode, o que ele está falando comigo? Faça aplicações na sua vida e se pergunte, implementando o texto, se pergunte, como eu estou diante de Deus? De que forma Deus me vê? O que é que isso muda a minha vida? E será que eu estou vivendo isso na presença do meu Deus? Por que eu pergunto isso e eu digo isso?
porque nós podemos fazer um diagnóstico de nós mesmos que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Pode ser um diagnóstico impreciso. Nós podemos estar nos vendo de uma maneira, as pessoas podem nos ver de uma maneira, mas Jesus nos vê ao contrário do que nós estamos nos vendo. Boa parte da congregação aqui vieram ou veio de movimento, particularmente movimento neopentecostal, e que as pessoas lá estão, você vai perguntar, eles estão bem, está tudo certo, não tem nada de errado, estamos aqui no culto, mas você sabe que não. Você está aqui porque você sabe que não está bem. Por quê? É feito um diagnóstico e você sabe que o diagnóstico é outro. E talvez o diagnóstico de Deus é outro, ou mais intensificado do que esse. Eu digo tudo isso porque é possível alguém pensar algo de si mesmo, é possível as pessoas pensarem algo de nós e Jesus dar um diagnóstico ao contrário. Deus ter um diagnóstico contrário, e isso é um problema. Isso é um problema muito grande. A igreja em Sardes vivia algo semelhante. Tinha aparência. A igreja tinha fama. A igreja tinha a reputação de estar viva, mas aos olhos de Deus estava morta. Espiritualmente morta. Era uma igreja que a chama do evangelho se apagou. Já não era mais operante. Caiu na letargia, caiu na inércia espiritual. Se corrompeu, com exceção de poucos cristãos, de poucos fiéis que não contaminaram as suas vestiduras. É isso que nós queremos meditar nessa manhã, seguindo o padrão das cartas enviadas às 7 igrejas que nós estamos verificando todos os domingos aqui. Primeiro ponto, queridos, é o endereçamento da carta. Está aí no verso 1 do capítulo 3, que é o anjo da igreja em Sardes escreve. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Essa cidade aqui é uma cidade muito importante da época, Sardes. Ela era a principal cidade da Lídia, se tornou a capital da Lídia. Você dá uma olhada no mapa, vocês perceberam que nós começamos aqui com Éfeso, mais ao norte, 60 quilômetros mais ou menos, Esmirna, depois lá em cima de Esmirna, quase 100 quilômetros, Pérgamo, ao norte, depois vem descendo ao sudoeste Tiatira, e a próxima cidade de Tiatira, uns 50 quilômetros a sudoeste, fica Sardes. Essa cidade aqui, pequena, muito próspera, uma cidade que na época estava prosperando em produtos agrícolas, em comércio, a cidade era muito próspera. Mas ainda, como contexto geral, ainda onde havia o culto ao imperador, que nós estamos estudando, e também onde era muito efetivo ali a adoração a deuses pagãos, a templos pagãos, como Zeus, Dionísio, Cibele, a deusa da fertilidade e da guerra, Ártemis, né? Mas qual é, talvez, o ponto mais central aqui para que nós entenda? Ali tinha uma fortaleza na cidade quase que intransponível. Tinha uns paredões íngremes, verticais, muito altos, e a cidade se tornou a capital exatamente por suas defesas, a capital da Lídia. Uma fortificação, era uma fortaleza. E a história nos diz que ela foi pega de surpresa e perdeu em 2 batalhas, por causa do descuido de um soldado e por causa da falta de vigilância nos seus paredões. Soldado descuidado, desatento, a cidade não vigiou e ela foi tomada em batalha por 2 vezes. Primeiro, no ano 545, 46, pelos persas, e depois, 300 e poucos anos depois, no ano 215, pela Síria.
da mesma maneira, de surpresa, porque não estava vigilante. Depois de 189, os romanos conquistaram a cidade também. Mas você vai perceber que Jesus diz aqui para Sardes: seja vigilante. Seja vigilante. Jesus quer fazer os cristãos da cidade pensar na história. Volte na história e aprenda com a história. Porque aos olhos de Deus vocês não estão bem. Você tem que aprender com a história. Vocês não foram vigilantes. Vocês não ficaram atentos. Vocês se descuidaram e foram tomados. Pois bem, se vocês não se arrependerem, eu vou vir como ladrão. E vou fazer exatamente com a igreja o que aconteceu com essa cidade. Então, talvez explique melhor o contexto, isso aqui. Jesus se apresenta, segunda parte aqui, no aspecto da sua aparição, ainda no verso 1, ele se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O paralelo está no capítulo 1, verso 4, verso 16 e verso 20. E vocês perceberam que geralmente essas descrições que Jesus faz de si mesmo aqui, elas têm alguma coisa, alguma relação com a situação atual da igreja. Essas descrições que Jesus faz, que ele cita no capítulo 1, que João o vê dessa maneira, não é por acaso. Tem alguma coisa a ver com a situação de todas as igrejas. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui, 7, é lógico que é uma figura. Não existe 7 Espíritos de Deus. Tem um só Espírito de Deus. Mas destaca Jesus como aquele que possui a plenitude do Espírito de Deus. 7 tem essa conotação no Novo Testamento, particularmente no livro de Apocalipse. Ele é aquele que possui a plenitude do Espírito, portanto, ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele vê todas as coisas. E, particularmente, é ele quem envia o seu Espírito para, como agente de revitalizar. É ele quem dá vida por meio do seu Espírito. É ele quem faz isso. E ele tem as 7 estrelas. As 7 estrelas está aí, no final do capítulo 1, são os 7 anjos das 7 igrejas. Os 7 anjos das 7 igrejas. Ministros, provavelmente, há uma discussão sobre esse assunto, nós já vimos isso, mas provavelmente ministros do Evangelho enviados para anunciar, para ensinar a palavra de Deus, palavra que dá vida, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Eles são enviados por Jesus e Jesus tem eles na palma das mãos. Está no capítulo 1, verso 16. É assim que ele se aparece a João. Ele tem na mão direita 7 estrelas. E as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ele tem o controle sobre a sua igreja. Terceira parte, Jesus faz uma avaliação da igreja, então, com base no seu conhecimento, na sua descrição. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Mais uma vez, a mais uma igreja, Jesus aqui está mostrando que a conhece e que, portanto, ele a pode diagnosticar. Ele é o único que precisamente não vê a aparência, não vê a reputação, mas ele vê quem de fato a igreja e o seu povo é. Ele pode fazer isso. E, meus irmãos, ele faz uma dura constatação a essa igreja. Eu creio aqui que é uma das piores constatações de todas elas. Está no verso 3, que é a quarta parte aqui, que é a repreensão, então. Nós vimos o endereçamento, um aspecto da aparição de Jesus, conheço as tuas obras, e por quarto, a crítica, então, que está dos versos 1 a 3, a repreensão. Veja o que ele diz: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, e estás morto. Você tem nome de que vives, mas está morta. Essa igreja, provavelmente, pensando na sua plantação até o escrito, passou-se aproximadamente 4 décadas.
mais ou menos uns 40 anos, da plantação dela até João escrever isso aqui, esse texto. Ela tinha adquirido uma reputação, é um nome aqui o termo, é reputação externa de espiritualidade, vinha de anos isso, de muitos anos. Ela tinha fama, uma igreja que tinha aparência, talvez não só pela riqueza, mas por ser vista dessa maneira. Pensava estar espiritualmente viva, mas Jesus diagnostica ao contrário. Ele diz: você está morta. Você está morta. Você tem fama, aparência de que vive, mas você está morta espiritualmente. Porque, lembra que eu disse no início? As aparências enganam. Eu posso me equivocar, você pode se equivocar, eu posso dar um diagnóstico, você pode dar um diagnóstico. As aparências podem enganar a mim e a pessoas, mas não a Cristo, não a Jesus. A Jesus não há como enganar. E Jesus diz: eu conheço as tuas obras, você tem aparência de estar viva, mas está morta. O adjetivo grego utilizado aqui, quando ele usa o termo morto, é necros. Necros. Nós temos termos correlatos no português. Necrotério, né? Até necromancia, que é a religião, um paganismo, é um ato espírita de consultar mortos, ou algo que está necrosado. Você tem que amputar porque está necrosado. O termo é necros. Morta é um cadáver que não tem vida. A igreja de Sardes, a sua maioria, vivia uma vida cristã de aparência. Isso significa muitas coisas. A igreja, a vida da igreja, Jesus olha e não vê obras de justiça. Ele não vê frutos de justiça. E a fé sem obras é uma fé morta, diz o apóstolo Paulo. Provavelmente a igreja se rendeu ao mundo à sua volta. Provavelmente a igreja capitulou ao mundo pagão à sua volta. O verso 2, se você dá uma olhada, ele indica que provavelmente, ele diz aí, tenho, verso 2 aqui, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Indica falhas morais, a igreja manchada pelo pecado. Muitos talvez já seguiram aquelas seitas, os nicolaítas, os baalamitas, os jezabelinos, talvez que as igrejas, umas refutaram, outras aceitaram no seu convívio, mas a igreja continuou vivendo dia após dia, e isso resultou na sua morte espiritual aos olhos de Deus. Ou seja, a igreja caiu na letargia espiritual, na inércia, na sonolência profunda, sem influência nenhuma no mundo, mas influenciada por Ele. A igreja que deveria ser sal da terra, luz do mundo, agora é influenciada pelo mundo, na sua conduta, no seu estilo de vida, no seu comportamento. Ela perdeu o sabor. Ela não brilha mais. Ela perdeu o vigor. Ela perdeu o fervor espiritual. Ela está no estado de morte. Um grande comentarista chamado Simon Kistemaker, ele diz o seguinte, comentando esse texto, abre aspas, a igreja de Sardes vivia um cristianismo inexpressivo, que não despertava nem admiração e nem oposição, nem dos judeus e nem dos gregos. O seu estilo de vida garantia uma paz religiosa, porque não era inexpressiva, mas resultou na morte espiritual aos olhos de Deus. Isso significa que é uma igreja que a chama do evangelho se apagou, estava inoperante, fazendo concessões ao mundo, com exceção de uns poucos fiéis que não se contaminaram. A igreja necessita
ou necessitava de um despertamento espiritual, ser revitalizada para que pudesse então levantar desse coma espiritual em que estava. Que diagnóstico, queridos. Por isso que eu disse, um dos mais duros do Novo Testamento. Você tem fama de quem vive, mas você está morta. E eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Verso 2, Jesus dá duas ordens à igreja, que aponta para um fato importante, que ainda restava algo, ainda tinha uma faísca, ainda tinha fiéis ali dentro. Então ele dá duas ordens. A primeira, verso 2, ser vigilante. Como eu disse no início, esteja atenta, esteja alerta aos perigos que rondam vocês. Jesus aqui está trazendo à memória o passado da cidade. Aquele passado distante que por descuido e por não ser vigilante nos seus paredões, na sua fortaleza, quase que intransponível, ela foi tomada duas vezes por dois exércitos diferentes, num período de 300 anos. Jesus diz, desperta, desperta, porque ainda há o que fazer. Portanto, segunda ordem, consolida o resto que estava para morrer. A palavra aqui é fortalecer. Fortaleça o resto, o que resta e o que estava para morrer. Fortaleçam esses. Nesse sentido, a imagem aqui é a seguinte: é um corpo de alguém que está no estado crítico, o corpo físico, talvez todo gangrenado, que diz, ou necrosado aquilo. O corpo está no estado crítico. Mas a parte que ainda está saudável, ela precisa de medicamentos, precisa de antibióticos, precisa talvez de uma cirurgia, antes que aquela parte doente ela atinja partes vitais do corpo e não há mais o que fazer. Antes que chegue na parte vital, você toma uma posição. É isso que Jesus está dizendo. Seja vigilante e fortaleça aquilo que ainda não morreu, aquilo que está para morrer. Fortaleça os membros, essa é a ordem. Aqueles que ainda são operantes, mas que, para que não caiam em risco nas suas obras, para que eles não caiam nisso. Fortaleça as coisas que ainda existem, as coisas que ainda funcionam na congregação. Fortaleça isso. Faça isso. E aí ele diz por quê? Final do verso 2. Porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Você tem nome de que vive e está morta. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Portanto, seja vigilante e fortaleça os que ainda restam. Que há o que funciona ainda na congregação antes que atinja vitalmente e não há mais como reverter a situação. Jesus aqui, no final do verso 2, ele aferiu a vida da igreja e ele diz, eu achei em falta. Aqui é como colocar numa balança. A ideia do texto é essa, do verso. Você põe na balança, você afere e faz assim. Está faltando aqui. Achei em falta. Ela não foi achada pura, não foi achada limpa. Muitos não estavam limpos, íntegros diante de Deus nas suas obras. Como eu disse, provavelmente pecado na igreja, falhas que haviam se perdurado, sem confissão de pecados, sem arrependimento na igreja, e a igreja continuou vivendo, porque a cidadã continua vivendo, não vai parar de viver. O problema é que resultou na morte espiritual da igreja. Jesus aferiu e disse, eu não tenho achado íntegras as tuas obras. E no verso 3, então, a quinta parte do sermão, daqui da carta, é a exortação, o arrependimento e a ameaça que Jesus faz. Aqui tem uma sequência de verbos
que ajudam a compreender a exortação de Jesus. É impressionante isso aqui. Primeiro, a exortação. Ele diz assim, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Tem dois verbos aqui, nós estamos utilizando a versão Almeida Revista Atualizada ainda, tá? Para que fique claro aqui, até para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, ainda estamos utilizando a ARA, que ainda é a Bíblia do Brasil. Daqui a pouco talvez nós já temos à disposição a nova Almeida Atualizada, que muitos de vocês já têm, mas aqui ainda é a ARA. Os dois verbos aqui, recebido e ouvido, ele diz, lembra do que tem recebido e ouvido, eles estão num tempo verbal aqui, eu não quero ser técnico para não ser chato para vocês, tá? Isso é muito chato. Mas eles estão num tempo verbal que descreve uma ação que ocorreu num tempo passado. Ocorreu há muito tempo. Se refere à mensagem do Evangelho. Vocês ouviram e vocês receberam. Ou seja, havia muito tempo, lembra que eu disse, talvez desde a plantação até o texto, a escritura do texto, 4 décadas. 4 décadas se passaram. Que a mensagem do Evangelho eles haviam ouvido e eles haviam recebido. Havia sido confiada a eles essa mensagem e permanecia com eles. Por isso, vocês ouviram ela e vocês receberam ela. Os 3 próximos verbos, que é o primeiro, lembra-te, guarda-o e arrepende-te, estão no imperativo. Imperativo. O verbo lembrar aponta para isso, para esse fato aqui, para um passado distante. Lembra do que vocês ouviram e receberam como receptáculo o Evangelho nesse passado distante. E aponta a urgência de que os crentes de Sardes tragam à memória aquilo que eles ouviram e receberam. Então, quando Jesus diz, lembra-te do que ouviram e receberam, tragam à memória urgentemente o que vocês ouviram e receberam do Evangelho. Há muito tempo atrás. Não chegou agora a mensagem a vocês. Não chegou agora, você tem que lembrar disso. E guarda-o, exatamente o que significa guarda-o, que é obedeça-o, no sentido de obedecer, e arrepende-te. Exatamente isso, chama para a atenção imediata de comprometer-se. Comprometam-se agora, não resta mais tempo. Não resta mais tempo para a negligência, não resta mais tempo para a indiferença. E arrependa-te, está no imperativo. Arrependimento, uma palavra grega que significa mudança de mente, mudança de pensamento, que envolve mudança de ação. Você tem que mudar de mente, mudar de curso, mudar de pensamento, de ação. Levantem do coma. Agora, obedeça o Evangelho agora, que vocês ouviram e receberam há muito tempo. Há muito tempo. Não é de hoje. Não é de hoje. Esse é o chamado ainda hoje para a igreja do Senhor. Ainda é. A chama do Evangelho, ela precisa ser acesa. O compromisso com Cristo precisa ser revitalizado. Lembre o que você ouviu e o que você recebeu, que não é de hoje. Não é de hoje. Falta guardar, falta obedecer, arrependimento e obediência àquilo que você e eu já ouvimos e já recebemos. Ponha a fé em ação. Deus chama a sua igreja para isso. Do contrário, veja a ameaça. Do contrário, ele diz aí, porventura, porquanto, ou seja, do contrário, se não vigiardes, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Não foi isso que aconteceu com a cidade de Sardes? De surpresa.
de surpresa. Jesus diz: fique atenta. Se você não despertar, eu virei contra você em juízo, como um ladrão, exatamente como aconteceu aí. Eu virei contra você. A gente costuma ler o texto assim, porque é o que o texto diz mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilha. Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Se Deus for contra você, quem é que pode ser por você? Não tem pior. A gente fala de inimigos, né? As pessoas gostam disso, né? Vai ser a noite da tua vitória, faça isso, né? E 7 semanas disso, enfim, dá um monte de 7 passos para contra vencer os inimigos. Hoje nós temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Fomos reconciliados e por isso Deus é por nós. Temos paz com Ele, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas se Deus for contra nós, acabou. Acabou. É isso que Jesus está dizendo. Há diversas igrejas você encontra esse padrão aqui. A vinda em juízo eminente. E esse juízo aqui, no contexto, ele não é o juízo da segunda vinda de Cristo. Ele é um juízo eminente. É um juízo imediato. É um julgamento temporal. Ele vai vir e vai julgar a igreja de alguma maneira. Tem sempre isso aqui nas cartas, você encontra isso. A vinda do juízo eminente precedida pela ordem: arrependa-te, arrependa-te. Se não houver arrependimento, eu vou vir inesperadamente, você nem vai perceber. Vai ser uma destruição, assim como o ladrão vem e ninguém percebe. Percebam, eu queria mostrar isso, porque apesar de ser uma ameaça, no texto é uma ameaça, e que chama ao arrependimento, é um sinal da graça, irmãos. É um sinal da graça isso, de Deus. Cristo chama a sua igreja. Nós temos que lembrar que as 7, apesar de haverem elogios e críticas severas, ainda é a igreja de Cristo. Esse é o pressuposto que nós não podemos perder de vista. É a igreja de Cristo. Nenhuma delas se desviou de tal maneira de não ser mais caracterizada como igreja. Todas são igrejas verdadeiras. Todas aqui. Por isso que é possível a igreja estar nessa condição. Cristãos estarem nessa condição. E aqui que nós vemos a graça. Cristo chamando de volta. Mas para isso, a igreja precisa ter consciência dos seus pecados, consciência da sua atual situação, que leva dia a dia se afastando de determinadas coisas, se afastando de determinadas situações, se afastando da igreja, se afastando do contexto da igreja, da vida da igreja, dia após dia se afastando da conduta cristã, dos princípios cristãos, até chegar ao ponto da apatia espiritual, da inatividade, e quando a chama do evangelho se apaga. E aí a corrupção começa a entrar e começa a corroer a vida da igreja. Começa a corroer o coração desse cristão. É como você beber um veneno. Não faça isso. Talvez tenha criança aqui, né? Tem crianças aqui nessa manhã e talvez com os pais nos assistindo. Nunca faça isso. Não beba nada longe dos pais. Mas é apenas um exemplo que eu estou dando. Quem bebe um veneno, ou aquele veneno, ou uma picada de uma cobra venenosa, aquilo vai entrando no seu sistema aos poucos, até inevitavelmente ser letal. E vira um cadáver. Mas ainda há tempo para eles. Ainda havia tempo para a igreja de Sardes, ainda há tempo para nós. A ameaça, a vinda de Cristo em juízo, ela é motivadora para a igreja. Esse é o propósito aqui, é motivador a igreja de todas as épocas a ser vigilante, desperta e se preparar.
se preparar para Cristo Jesus. A sexta parte, verso 4, são os fiéis de Sardes. Veja aí, tens contudo em Sardes. Ele havia dito, né? Fortalece o que ainda tens, porque as tuas obras ela não são íntegras na presença do meu Deus. Lembra-te do que tens ouvido e recebido, e arrependa-te, e guarda, obedece. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, que andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Em contraste, esse é o ponto aqui, em contraste com a maioria que contaminou as suas vestes, a menor parte da igreja, uma pequena parte da igreja, uma porcentagem pequena, ainda permanecia fiel a Cristo. Ainda era fiel. Cristo identifica essa parcela fiel. O texto, aqui a nossa tradução também, ela diz assim, né? Tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O texto grego original diz assim, tens poucos nomes em Sardes. Isso nos dá uma indicação boa. Você tem poucos nomes aí. Aqueles que não contaminaram as suas vestes ou vestiduras. Vestes ou vestiduras aqui é uma figura para os atos de justiça dos cristãos. Veste o seu estilo de vida, sua conduta moral e espiritual. Isso são vestes aqui. Em contraposição, a maior parte. Mas quando Jesus diz, tem poucos nomes em Sardes, Jesus diz, eu conheço pelo nome os que são fiéis. Jesus conhece pelo nome aqueles que são fiéis e que não contaminaram as suas vestes. A maioria eu não achei íntegras as suas obras diante de Deus, da presença de Deus. Tem nome de que vive, mas está morta. Mas tem uns poucos nomes aí que são fiéis. Apesar do declínio espiritual, do declínio moral da maioria, estes se mantiveram fiéis e Jesus os conhece pelo nome. A estes Jesus promete, na sequência do texto, verso 4, andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Se vestes simboliza os atos de justiça, o estilo de vida, branco simboliza a pureza, a santidade. Estes caminharão com Cristo, vestidos por Cristo com esta vestidura. No texto que nós lemos na liturgia, quando nós entraremos na cidade, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, nós andaremos com Ele e seremos vestidos por Ele com vestes brancas, que são os atos de justiça dos cristãos. Com Cristo e vestidos por Cristo. E a promessa, sétima parte do texto, está no verso 5. Ao vencedor, três coisas. Três promessas que se concretizam, se cumprem num dia só, num momento só, é claro. A primeira, que o paralelo aqui do verso 4, está na promessa do verso 5. Veja o primeiro, será igualmente vestido de branco. Ou seja, percebe que o tempo aqui está na voz passiva. Ele será vestido. Cristo fará isso. Cristo vestirá, eles serão vestidos, os fiéis, o vencedor, do verso 4, serão vestidos por Cristo de vestes brancas, de pureza, de santidade, e assim eles estarão vestidos como santos na presença de Deus. Como santos na presença de Deus no novo céu e na nova terra. Segunda promessa, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Que livro da vida é esse? É o livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Esse livro da vida é a lista dos redimidos eternamente. É a lista dos eleitos de Deus, redimidos eternamente. Esses nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Apocalipse 17, verso 8. Ou seja, qual é a
maravilha da promessa. Nada nem ninguém poderá desfazer o plano eterno de Deus e a obra consumada de Cristo, que nos concede gratuitamente a vida eterna. Nada pode desfazer a obra de Deus, o plano eterno de Deus e a obra de Cristo. Nada. Jamais apagarei o nome de vocês do livro da vida. Cristo assegura isso aos fiéis de Sardes, a sua salvação. Eu asseguro a sua salvação. Aliás, ele havia dito aos apóstolos, décadas antes: eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém arrebata a ovelha das minhas mãos. Paulo escreve em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará se foi Cristo que morreu por eles? Por isso eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você me pergunta, eu posso perder a minha salvação? Eu dou a resposta que Dr. Shedd deu. Depende. Se foi você quem se salvou, você pode perder a sua salvação. Mas se Cristo lhe salvou, então não. Então você não pode. Porque ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos dele. O seu nome não pode ser jamais tirado, apagado do livro da vida. Terceira promessa: mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ele diz no final, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Essa promessa Jesus fez no seu ministério terreno. Se você ler aí Mateus capítulo 10, verso 32, ela vai se cumprir no novo céu e na nova terra. Jesus havia dito isso 40 anos antes. Muito mais, 50 anos antes. Né? Na verdade, é 60 anos antes, aqui as contas. O ministério de Cristo no ano 30 e pouco, dependendo o calendário. Aqui na década de 90, 60 anos antes, Jesus disse, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus 10, 32. Cristo nos confessará como seus. Estes são meus diante do Pai e diante dos anjos do Pai. E ele encerra, em oitava parte aqui do texto, com a ordem. Quem tem ouvidos, no verso 6, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que promessa maravilhosa, queridos. Que promessa maravilhosa ao vencedor, aos fiéis, aqueles que não contaminaram as suas vestes, as suas vestiduras. Conclusão e algumas aplicações para nós aqui, o que nós podemos aprender da igreja de Sardes. Sardes, então, era uma igreja em que a maioria vivia de fachada, um termo mais conhecido por nós. Tinha reputação, tinha a aparência de que vive, pensavam estar vivos, mas Cristo diagnostica o contrário, estava morta. Já havia se corrompido, sem influência nenhuma no mundo, mas influenciada pelo mundo. Perdeu o brilho, perdeu o sabor, perdeu o fervor espiritual, perdeu o seu vigor. Vivia um cristianismo inexpressivo, sem frutos, sem obras de justiça. Estava em estado de morte espiritual. Necessitava de um despertamento, ser revitalizada do coma em que estava vivendo. Mas sempre há um remanescente fiel. Sempre havia os fiéis. Havia poucos nomes na igreja. Poucos fiéis que permaneceram fiéis na fé. E Jesus conhecia cada um pelo nome. Cada um pelo nome. Estes receberam promessas riquíssimas, talvez as mais belas de todas as cartas.
O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Eu gostaria que você pensasse nessa manhã. Tenho 3 pontos básicos aqui de aplicação. Que você refletisse sobre a sua vida. Que você comparasse, que você se compare com essa descrição que Cristo fez da igreja de Sardes e se deixe analisar pela palavra de Cristo. Compare a sua vida e se deixe analisar. Faça um diagnóstico mediante a palavra e não mediante os seus próprios pressupostos. O seu diagnóstico, mas deixe que Cristo, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz e que penetra no profundo do nosso ser. Reflita sobre a sua vida, compare-se, veja como eu estou diante de Deus. Cristo, lembrando que Ele é o Filho do homem, do capítulo 1, com vestes talares, e que caminha no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas. Ele a conhece. Ele conhece a igreja. Ele sabe aqueles que são seus. Ele sabe se apenas temos uma aparência de que temos vida e estamos mortos. Ele sabe se de fato vivemos na prática a nossa confissão de fé, a nossa profissão pública de fé. Se vivemos na prática. Medite nessa manhã. Cristo nos chama à vigilância. Cristo nos chama à vigilância. Ele disse: lembra-te do que tens ouvido e recebido há muito tempo. E se arrependa e guarda isso. Obedeça. Se necessário, queridos, Ele nos chama ao arrependimento e à busca por um despertamento espiritual, por uma revitalização. Ele pode fazer isso. É Ele quem envia o seu Espírito para dar vida, para trazer nova vida àquele que está no estado de coma espiritual. Mas Ele nos chama à vigilância. Lembra-te e guarda isso. Esse é o primeiro ponto. Pense nessa manhã, reflita sobre a sua vida com essa descrição que Cristo faz. Segundo, não contamine as suas vestiduras. Não abra mão de princípios. Não seja influenciada negativamente pelo sistema do mundo, porque isso pode trazer alguns benefícios a mim e a você. Não contamine a sua vida, o seu estilo de vida, seus atos de justiça diante de Deus. Para que Cristo não venha aferir a sua e a minha vida e Ele diga: eu tenho achado falta. Eu tenho achado falta em você. E por último, para estes que não contaminam as suas vestiduras, a recompensa é maravilhosa. Aguardamos esse dia, verso 5. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é a promessa que nos aguarda. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.